1 Pedro 1,3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, quando Jesus te regenerou, quando Ele te resgatou para uma viva esperança, não uma morta esperança. Antigamente você tinha uma esperança morta, uma esperança vã. Você esperava, mas já sabia que você não conquistaria. Tem pessoas que esperam até o fim da vida, mas lá no fundo do coração ela sabe que ela não vai obter aquilo que ela está esperando e morre sem obter. Jesus, quando Ele te regenera, quando Ele te resgata para uma esperança viva. Suas esperanças, elas passam a ser vivas, elas passam a ter, os seus sonhos passam a ter, você começa a enxergar uma luz no fim do túnel, né? Então Deus, Ele traz você a enxergar estas coisas. Para uma herança o quê? Incorruptível, sem mácula, imarcessível, que é cheia de luz, que está reservada nos céus para vós outros. Amém? Olha que bonito. Ele diz que Ele tem para você uma herança incorruptível. O que é uma herança incorruptível? Ninguém vai corromper. Sem mácula, sem mancha alguma, imarcessível, ou seja, que está cheia de luz, e que está já reservada lá no céu com o teu nome. Olha que coisa bonita, hein? A sua bênção está lá. Está ali, ó, com o teu nomezinho ali, tudo escrito ali. Está reservada nos céus para você. Está reservado, está guardado nos céus para você, para Deus trazer isso para a sua vida. Aí ele diz assim, ó, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Então veja só, essa herança está reservada para aqueles que são guardados no poder de Deus, mediante a fé. Para aqueles que vivem a fé, para aqueles que praticam a fé. Por isso que o bispo é tão chato de falar para você, não falte, venha, congregue, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quando você ouve a palavra de Deus, você passa a ter esta fé, e aquilo que está já reservado para você, começa a aparecer na tua vida. Por isso que a Bíblia diz que Deus veio nos dar uma vida e vida em abundância, porque Ele tem essa riqueza aqui para nós, uma herança incorruptível, sem mancha e cheia de luz, né? Essa coisa maravilhosa que Ele tem guardado para a nossa vida. Aí ele diz assim, nisto o quê? Exultais. O que é exultar? Nisso então, alegre-se, fique feliz. Poxa, bispo, uma palavra dessa quer dizer que minha herança está guardada no céu, quer dizer que o que é meu, Deus tem preparado. Puxa vida, eu estou feliz, bispo, meu coração se alegrou agora. Mas bispo, e o problema que eu estou passando? Bispo, meu coração se alegrou, mas já desalegrou, porque eu lembrei do problema que eu estou passando e não é fácil, bispo, essa situação. Ele diz, ó, nisto alegrai-vos, nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Veja, você se alegra, mesmo que no presente, se necessário, e daqui a pouquinho nós vamos explicar o do porquê desse se necessário, sejais contristados por várias provações, né? Então a pessoa, ela enfrenta ali os momentos de dores, dificuldades, de tribulações. Se Deus achar que isso é necessário na vida da pessoa, de ela passar por isso, Deus vai permitir, né? E por que Ele vai permitir, ó, passar por várias provações? Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Está vendo? Por que Deus, Ele permite, se necessário, a gente passar por várias provações? Para confirmar o valor da nossa fé, para apurar a nossa fé. Porque uma coisa assim, gente, que você mais vê no ser humano, infelizmente, todo ser humano é assim. A pessoa, ela começa num nível e ela vai caindo, em todos os aspectos, né? Por exemplo, uma pessoa quando começa a treinar uma coisa, ela vai com aquela dedicação toda. Quando ela alcança ali aquele estágio de sucesso, de coisas assim, a tendência é o quê? É uma acomodação
a pessoa se acomoda ali, bom, já alcancei o que eu queria, e a tendência é ela se esfriar. E quando ela se esfria, o que acontece? Ela não é mais aquela pessoa perfeita que ela era no passado. Assim também é no grau da fé. A pessoa, quando ela está passando problemas, dificuldades, você vê que é uma tendência da pessoa congregar, vir na igreja com mais fé. Ela vem, não, eu preciso receber a minha vitória, eu preciso conquistar. Então ela vem naquele afã, né? Não, eu preciso mudar essa situação na minha vida, eu preciso de Jesus. A pessoa começou a estar tudo certo na vida dela. Começou tudo, bispo, de repente a minha vida deu uma melhorada, pois está tudo bacana, está tudo bem, aí a pessoa começa a esmorecer na fé. Então, infelizmente, todo cristão, todo ser humano tem uma tendência de esmorecer, e nisso daí da pessoa esmorecer, Deus precisa permitir que ela passe por uma situação. Para quê? Deus permite ela passar por aquela situação para ela acordar, para ela enxergar que ela precisa de Jesus. Então, infelizmente, a pessoa ela começa a progredir, aí ela já ergue o peito, não, eu tenho, eu posso, eu conquisto, eu sei, e a tendência é a pessoa, né, cair nesta hora. Então, se necessário, Deus ele permite que nós venhamos passar por tribulações, por situações difíceis, para provar o valor da nossa fé, e uma vez provado o valor dessa fé, né, que a Bíblia cita que é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aí ele diz assim, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indivisível e cheia de glória, e obtendo o fim da vossa fé, a salvação do quê? Da vossa alma. Veja que quando você mantém a fé até o fim, segundo a Bíblia, você obtém o quê? A salvação da tua alma. O que é a salvação da tua alma? Você obtém a salvação, a alma é o depósito dos sentimentos. Então os seus desejos se tornam realidade. No fim da vossa fé, você obtém as respostas de Deus na sua vida. Você conquista as grandes respostas de Deus na sua vida. Amém? Graças a Deus. Então, nós não podemos, de maneira alguma, esmorecer nos momentos das tribulações. Se for necessário, Deus permite que a gente passe por tribulação. É a mesma coisa o caso de Paulo. Paulo cita isso muito bem dito ali em 2 Coríntios 12, quando ele cita aquela passagem da minha graça te basta, onde ele cita o quê? Para que eu não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então Deus me respondeu, a minha graça te basta. O que significa essa passagem que Paulo passou? Ele recebeu a graça, se acomodou, puxa vida, a graça, quer dizer que sou salvo, quer dizer que estou bem com Deus, quer dizer que não preciso fazer corrente, não preciso fazer voto, então também não preciso nem congregar, vou ficar em casa com esse frio danado, deixa eu ficar, vou ficar. Então a tendência do ser humano é isso. Então, para que a pessoa não se acomode, para que ela não se ensorbebeça, muitas vezes aparece um espinho na carne da pessoa, né? Então, quando necessário, Deus ele permite que nós venhamos passar por uma tribulação para aperfeiçoar a nossa fé. Segunda coisa, volta aí a sua Bíblia, 1, 2, 3 folhas, você vai estar no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Por que passamos por tribulações? Para sermos aprovados. Olha que coisa bacana. Você enfrenta também um momento de tribulação para você ser aprovado. Por exemplo, como que um professor, ele testifica se o aluno é um bom aluno ou não? Através da prova. Então virá a prova e a prova provará. Até rimou, né? A prova provará se o aluno está indo bem na matéria ou não. Então muitas vezes nós somos provados para sermos aprovados, né? Agora, olha que bonito isso aqui, Tiago 1,12. Bem-aventurado é quem? É o homem que suporta com perseverança a provação. Veja, bem-aventurado, ou seja, abençoado é o homem que suporta com perseverança a provação. E são poucos, viu? Outro dia eu falei para você, o maior milagre
não é você ter chegado aqui na comunidade cristã Amor e Graça. Esse foi um grande milagre. Mas o maior milagre vai ser você permanecer. O maior milagre é você permanecer. Porque tem pessoas que permanecem até um ponto, né? Até um nível, depois elas esmorecem, né? O maior milagre é você permanecer, sabendo que quando você passa por tribulações, Deus está no controle de tudo. Quantas pessoas eu já vi aqui que não resistiram às tribulações? Estavam indo tão bem na graça, apareceu a tribulação, negaram Jesus. Ou seja, não estavam aqui por causa da graça, estavam aqui por causa das bênçãos, dos pães e dos peixes, né? Elas ouviram assim, acho que lá na graça, na comunidade cristã Amor e Graça, eu vou receber mais bênção do que na outra igreja. Aí como isso não aconteceu, então ela esmoreceu, né? E não é assim, você tem que estar aqui por Cristo, pela sua palavra. Então bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o... Olha que bonito! A Bíblia cita, ó, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ou seja, se você suportar com perseverança a aprovação, significa que você ama a Deus, e todos que amam a Deus receberão a coroa de glória na sua vida. Amém? Maravilha! Agora eu vou te perguntar uma coisa. Vamos ver se você tem sabedoria. Quem é que prova o ser humano? É Deus ou é o diabo? É Deus. Quem acha que é Deus? Levanta a mão. Quem acha que é o diabo? Levanta a mão. Hã? Diabo. Não é o diabo não, gente? Hã? Não é o diabo não? Capiroto? Não é ele não? Que prova? A irmã é o inimigo que está tentando você. Hã? É o inimigo que está tentando? Não. Nem o diabo. E agora para você, ó. Nem Deus. Nota 0 para você. 0. Para quem levantou a mão. Bispo ganhou um 0. Mas gostei. Parabéns. Dá parabéns para o meu Otávio. Parabéns. Você ganhou um 0, mas foi corajoso. É isso aí. Eu não gosto dos covardes quando o bispo fala assim: quem acha que é Deus ou o diabo? Não, eu tenho medo. Depois eu tenho um 0. É melhor não falar nada. Deixa eu ficar na minha aqui. Eu gosto dos valentes mesmo. Pelo menos você tentou, né? Mas Deus não prova ninguém. Deus, ele não prova ninguém. E muito menos o diabo. Bispo, se Deus não prova e o diabo também não prova, então por que eu passo pela provação? Por que Deus permite? Veja que eu estou desde o começo da mensagem falando que Deus permite você passar por provação. Deus permite que você enfrente uma tribulação. Por que Deus permite você passar pela tribulação? Aqui explica. Ó, quer a prova do que eu falei? Bispo, eu vou discordar do senhor, acho que é Deus que prova. Ó, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Então você não pode dizer que a sua tentação, que a sua tribulação, que é a mesma coisa, né, que a sua provação também, que é a mesma coisa, vem por Deus. Que a Bíblia diz, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Digamos que você fosse Deus. Não precisa ser Deus não, mas digamos que você é pai, ou você é mãe. Você tem o seu filho. Você vai querer que o seu filho passe por uma disciplina, que o seu filho chore, que o seu filho... Mas ele não se torna digno disso? Se torna ou não se torna? O filho teimoso, você não vai lá dar um tapinha nele, para ele parar de fazer aquilo, ele não chora. Mas por que ele chorou? Porque antes, dizem que criança não tem pecado, né? Olha, a criança, sabia? Deixa eu explicar uma coisa para você. A criança, ela não tem o pecado da lei. Por isso que a criança não tinha que ser batizada, né? Porque o batismo, ele foi instituído na lei de Moisés. Como a criança não sabia diferenciar o bem e o mal, a lei da graça, então a criança não precisa de batismo, né? A criança não precisava, né? Só quando ela atingisse a consciência da lei e da graça, é que ela precisava passar pelo batismo. Então a criança não era batizada por causa que ela não conhecia a lei de Moisés. Agora, o pecado de Adão, toda criança já nasce com ele, né? Então toda criança tem o pecado de Adão. Por isso que, para o filho aprender a coisa ruim, você precisa ensinar? Precisa ensinar o filho a fazer coisa ruim? Não precisa. O pecado de Adão já leva ele para a maldade. A criança tem 10 carrinhos.
Aí uma outra, ela vai lá e pega um carrinho dela. Ela fica com 9 e o outro pega. O que a criança faz? Ela deixa os 9 e quer que